A balança comercial brasileira do primeiro bimestre de 2017 fechou com um superávit recorde de 7 bilhões e 300 milhões de dólares. As exportações somaram mais de 30 bilhões e as importações ficaram em 23 bilhões de dólares. E para saber como foi o desempenho do setor agropecuário, eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico em inteligência comercial da CNA, Pedro Henriques Pereira. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo, e um bom dia para todas as mulheres que nos assistem. Tá certo, Dia Internacional da Mulher. Agora, com os dados de janeiro e fevereiro, já podemos começar a notar algumas tendências para o agronegócio brasileiro em 2017. Como o setor está se saindo nas exportações? Com certeza, Marcelo. Como você mencionou, nós conseguimos aí nesses 2 primeiros meses do ano um superávit de 7 bilhões de dólares. Esse superávit é o maior em cerca de 29 anos, ou seja, um valor muito expressivo. Nós que mexemos com dados, que monitoramos esses dados de comércio diariamente, semanalmente, ficamos muito ansiosos com a divulgação desses dados pelo MDIC. Então vamos ver aqui nos números, nos gráficos, como foram as exportações, né, exatamente. Podemos ver aqui nesse númerozinho acima, o número que está em preto, que em 2017, nesses 2 últimos meses, nós conseguimos elevar as nossas exportações se comparado aos 2 últimos anos, né? Conseguimos aí chegar à marca dos 30 bilhões de dólares. É um aumento muito expressivo, estamos quase próximos aí do valor de 2014, o que mostra uma recuperação muito boa do setor. Houve aumento nas exportações do agronegócio, mas também dos demais produtos, como o gráfico aqui ilustra. Agora, o agronegócio tem mantido, então, bom desempenho, mas podemos notar um aumento maior nas exportações dos demais setores, como a indústria, por exemplo? Exatamente, exatamente. Isso pode demonstrar uma recuperação. Isso não é uma coisa ruim para o agronegócio. Tanto é que nós também apresentamos um aumento nas nossas vendas. Mas o aumento mais expressivo foi nos demais setores, que inclui indústria, setores não relacionados diretamente ao campo. Agora, como isso afeta a participação do agronegócio na exportação total do Brasil? Marcelo, essa é uma ótima pergunta. Por quê? Quando nós falamos de participação de um setor nas exportações, nós estamos analisando a preponderância de um setor com relação aos demais setores. Com o aumento maior das exportações dos demais setores e não do agronegócio, a participação do agronegócio tende a cair um pouco. Isso é negativo? Mais uma vez, não. Por quê? Só seria negativo se essa queda na participação estivesse acompanhada de uma queda nas exportações, que não foi o caso. Mais uma vez, as exportações do setor aumentaram. Então, isso é uma forma de você analisar, né, a participação do setor, mas não afeta de forma negativa aí essa queda que o gráfico ilustra aqui de 47% para 39% de participação do agronegócio. Agora, nos últimos anos, né, os produtos do agronegócio estavam entre os primeiros colocados na pauta de exportação do país. Essa tendência já começa a aparecer também em 2017? Com certeza. E não poderia ser diferente. O produtor continua fazendo o seu trabalho de forma eficiente, sustentável e com alta qualidade dentro da porteira. Apesar das dificuldades que nós enfrentamos, por exemplo, com a questão logística, como nós temos visto agora com a BR-163, o Brasil tem conseguido levar o seu produto para os demais países, principalmente o agronegócio. Como nós podemos ver aqui nessa tabela, dos 10 principais produtos exportados pelo Brasil esse ano, 7 são do agronegócio. Foram eles: soja em grão, açúcar em bruto, celulose, café verde, o farelo de soja, a carne de frango e a carne bovina. Ou seja, dos 10 produtos mais exportados, 7 foram do setor. Vamos pegar aí os 5 destaques, né, do agronegócio: soja em grão, açúcar de cana em bruto, a celulose, o café verde e o farelo de soja. Como esse gráfico de linhas ilustra, todos os produtos, exceto a celulose, apresentaram aumento nas exportações nesses primeiros 2 meses do ano, se comparado aí aos últimos 5 anos. Agora, Pedro, nós sabemos que o comércio exterior é uma via de mão dupla, né? Ou seja, não se resume apenas às exportações de um país. Como vão as importações brasileiras em 2017? Marcelo, esse também é um comentário muito oportuno. Por quê? A gente tende a pensar que importações são negativas, são os vilões, né, da balança comercial. E não é necessariamente assim. Um país, para conseguir crescer, ele depende também da importação.
O setor do agronegócio depende muito da importação de insumos, de maquinários. Então, isso é importante também. Esse gráfico aqui, ele ilustra a importação por fator agregado, porque o governo ainda não divulgou especificamente quais foram os produtos importados esse ano de forma detalhada. Então, nós temos aqui que em 2017, 2,5 bilhões de dólares foram importados em produtos básicos. Grande parte dos produtos do agronegócio estão incluídos aí. 0,9 bilhão, né, que é 900 milhões de dólares em produtos semi-manufaturados, e grande parte das nossas importações de 2017 são aí de produtos manufaturados, que mostra que a gente continua sendo um exportador líquido de produtos do agronegócio. É isso, é um exportador líquido e não um importador. Exatamente. Essa é a questão, né? Agora, devemos esperar que isso se mantenha ao longo deste ano? Marcelo, se todas as previsões feitas até então, com a super safra e melhorias na capacidade de escoamento dessa nossa produção, a tendência é que as exportações sigam aumentando, né? Que a gente consiga mais uma vez bater os nossos recordes aí de exportação, principalmente em quantidade. Ok, eu agradeço a participação do assessor técnico em inteligência comercial da CNA, Pedro Henriques Pereira. Muito obrigado, tenha um bom dia. Muito obrigado, Marcelo.